princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em ti me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Peço que você leia comigo esse pedaço agora. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, estamos reunidos como igreja do Senhor, no dia do Senhor, um dia marcante, um dia de festa, um dia onde nós celebramos a ressurreição daquele pelo qual qualquer homem que queira se chegar a Deus deve passar. É uma noite onde nós nos aproximamos, Senhor, da palavra de Deus com temor e tremor. É uma noite especial porque o Espírito Santo está aqui. Então, Senhor, com muito respeito e ao mesmo tempo com súplicas, fala aos nossos corações. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Estamos sedentos, terra árida é o nosso coração essa noite. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, e tenha misericórdia, porque somos limitados. Amplia a nossa capacidade de entender as Escrituras. Se alguém aqui entrou com o coração endurecido, procurando mais julgar todas as coisas do que se abrir a elas, que o Espírito Santo já desde agora comece a fazer uma grande obra. Ajuda-nos, Senhor, e seremos ajudados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Prazer poder estar com os irmãos essa noite. Na semana anterior, nós estivemos diante do capítulo 1 de Marcos, a qual acredito que boa parte de vocês se lembram, falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, falando sobre aquilo que alguns comentaristas bíblicos chamam de uma espécie de tragédia grega escrita por Marcos. Marcos, ele estava diante de um tempo onde os cristãos começaram a sofrer deveras perseguições e 2 deles foram martirizados brutalmente, ninguém menos do que Pedro e Paulo, apóstolos do Senhor. Diante dessa situação dramática, a igreja em Roma, exercendo toda a sua influência em Cristo, clama, segundo os pais da igreja, para que Marcos, o escritor do Evangelho que nós estamos estudando, pudesse compor uma narrativa clara e rápida
para consolo da igreja naquele tempo. Nós estamos então diante daquilo que, como repito, os comentaristas chamam de uma espécie de tragédia grega, onde Marcos expõe a narrativa de Jesus Cristo, o rei vitorioso, mas de que não se parece com nada dos reis da antiguidade, um rei esmagado pelas transgressões do seu povo. Nós ainda estamos no capítulo 1, e hoje vamos estar mais intimamente ligados, você pode observar na sua Bíblia, nós vamos estar mais conectados com os versos que vão de 9 até 15. Semana passada chegamos até o 11, mas hoje vamos estar mais próximos desses versos. Então aqueles que quiserem ouvir o que foi a pregação da semana passada, está no nosso canal do YouTube. Isso pode fazer mais sentido para você poder conectar com o que vai ouvir aqui hoje. Eu quero começar falando e pedindo sua atenção, e uma atenção bem esforçada, porque toda a introdução ela necessita de que a pessoa que está ouvindo ela tenha uma atenção para entender de que forma ela gera algum tipo de contribuição com o sermão. Eu queria pensar sobre o fato de que, embora a Bíblia seja um livro, contenha textos, e de que para falar da Bíblia e para entendê-la é necessário interpretação. A gente está diante da Bíblia e precisa interpretá-la. Eu acredito que todos nós aqui, que já lemos a Bíblia, em algum momento tivemos alguma dúvida, e essa dúvida interpretativa gerou ou perguntas ou questionamentos, ou talvez até agora nenhuma resposta. Mas, de fato, a Bíblia, por ser um livro de narrativas, um livro que envolve até poesias e outros estilos literários, a Bíblia necessita de uma interpretação apurada. Mas, embora a Bíblia seja um livro a qual devemos empregar uma hermenêutica, como diriam os teólogos, de maneira bem aplicada, a Bíblia também é um livro ou é algo que precisa ser compreendido enquanto propósito. Ou seja, nós vamos estar lendo um livro, vamos estar lendo um texto, e é necessário que, além de entendê-lo, eu entenda a Bíblia. Eu entenda o porquê da Bíblia. Qual o motivo pelo qual ela empreende essas ações em nós? Por que no final do culto, muitas vezes, a gente fica chorando? A gente fica com o coração arrasado com o que a Bíblia falou aos nossos corações. Por que ela segue nesse caminho? Por que ela obtém esse efeito em nossos corações? Você já esteve diante de pessoas muito sábias? Eu conheci algumas. Não muitas, mas eu conheci algumas pessoas muito sábias. E é engraçado perceber que essas pessoas muito sábias, quando você se aproxima delas, às vezes a sensação que você tem é que você está lidando com alguém que controla o sobrenatural. Os conselhos que algumas pessoas sábias nos dão ultrapassam aquilo que você esperava enquanto conselho. E mais ainda, eles tocam em aspectos que você não esperava que ela fosse tocar. É como se você chegasse com uma folha e não soubesse que ela é desdobrável. E aí essa pessoa sábia, além dela mostrar a folha para você, aquela que você entregou, ou seja, a problemática que você fez ou perguntou, ela ainda faz assim, mas pode acontecer isso, e isso, e isso outro, e isso aquilo outro, e isso outro. E você fica pensando de onde ela tirou coisas como essa. Você esteve diante de pessoas assim, sábias, com conselhos profundos? Não são muitas, mas quando você encontrar uma, cola com ela. E aí o que acontece é que elas não são videntes, elas não são o tipo de pessoa que fica jogando com clarevidência ou qualquer coisa. Não é nada disso. Essas pessoas, de uma forma muito especial, obtiveram um conhecimento acerca de algo, passaram por experiências e compreenderam profundamente essas experiências. E a partir dessa compreensão profunda dessas experiências, elas conseguem tocar o nosso entendimento, conseguem nos dar conselhos, e esses conselhos são extremamente valiosos. Já dizia Lutero que um homem que não ouve conselho, pouca coisa se pode fazer por esse homem. E apesar de fato, a gente está sempre cercado de conselhos, acho que o Salmo 1 diria que nem todos são bons. Alguns não são bons conselhos. Mas estar diante de alguém sábio é tocar além daquilo que você poderia tocar sozinho. É ir além daquilo que você esperava alcançar numa pergunta comum. Então, escrevi até aqui que eu gostaria de pensar, portanto, que a sabedoria é esta capacidade indistinta de ensinar com base em um conhecimento prévio, já vivido e confirmado. Aqueles que já leram o livro de Provérbios, o capítulo 1, mais ou menos no meio do capítulo 1, tem uma espécie de clamor. Fala assim: a sabedoria saiu pelas ruas. E ela grita dizendo assim: ingênuos, até quando serão tolos?
É como se a sabedoria no livro de Provérbios fosse personificada em alguém e dissesse: por que vocês não me procuram? Eu sei. Então a Bíblia se apresenta como um livro de sabedoria, de uma sabedoria prévia, anterior a nós e, portanto, mais sábia que a nossa sabedoria. Mas tem outra coisa também que eu gostaria de ressaltar antes de entrarmos no sermão sobre Marcos. É de que a Bíblia não somente se apresenta como um livro de sabedoria, capaz de instruir o homem, e como o nosso irmão mesmo disse aqui, Paulo não chama para si sabedoria pessoal, mas a de Cristo. A Bíblia também traz para nós uma palavra que ela é no mínimo curiosa, se ela não for observada no ângulo do Evangelho. Para isso, eu peço que você me acompanhe com muita rapidez, já que não é sobre isso, em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 vai trazer uma palavra que se repete 6 vezes no próprio livro. Efésios capítulo 3, do 1 até o 6. Efésios capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Preste bem atenção. Efésios capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor através da vida de Paulo: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de vocês, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer, que palavra está aí? O mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Paulo cita deveras vezes a palavra mistério. Significa que para Paulo o Evangelho é um mistério que estava oculto, não conseguia ser compreendido e que Deus decidiu revelá-lo. Ao passo que, e aí eu começo a pensar com vocês, e Paulo usa essa palavra 15 vezes, mistério, 15 vezes. Mistério não é algo que ninguém sabe, é algo que ninguém consegue saber totalmente. É algo parcialmente visto. Você vê, mas você não vê tudo, porque há um mistério. Aparece como se algo ainda estivesse encoberto. Paulo chama o evangelho que ele estava pregando de mistério revelado. Ele chama o evangelho dele de algo que esteve oculto por gerações, como você leu, mas que agora aprove a Deus mostrar na sua totalidade. E ele diz que a aprovação de Deus é que Jesus Cristo, o mistério de Deus, seja revelado juntamente com o Evangelho de Jesus Cristo. Esse grande mistério que salva todo mundo, que é o motivo pelo qual estamos aqui. E aí, e por isso eu me achego para dizer que a Bíblia, ela não é somente um livro de sabedoria. Isso já seria maravilhoso. Livros sábios nos instruem. Mas a Bíblia é um livro no qual Deus decidiu revelar-se, revelar de si mesmo, revelar totalmente. Portanto, do que se trata a Bíblia? A Bíblia se trata de que existe um mundo, pessoas, vida, morte, e o Deus que criou decide se revelar, e revelar o porquê de todas as coisas e por que elas estão assim. E muitas delas nos parecem estar fora de lugar, ou não? Parece que as coisas não estão totalmente no seu lugar, ou às vezes em alguns momentos da vida parece que nenhuma delas está no lugar. Deus então revela o seu mistério, o Evangelho. Um Deus eterno, portanto anterior a todas as pessoas, desvendo os olhos das pessoas para que a compreensão do Evangelho seja clara. Quando a Bíblia foi escrita e inspirada por Deus, não foi uma invenção divina ou humana, foi Deus se revelando. Sabe o que significa? Que quando a Bíblia foi escrita por esses homens, Marcos, Paulo, ela não foi escrita porque ali foi criada, ela foi escrita porque ali foi revelada. Isso tudo já estava no plano de Deus. Deus já conhecia o Evangelho desde a eternidade. Deus não teve um plano, então, eu tenho um problema para resolver, eu vou criar um Evangelho. Deus não fez isso. Deus revela. Por isso, estar diante da Bíblia não é estar diante de uma religião criada
pela necessidade de se falar de uma coisa boa, porque algo ruim aconteceu. Estar diante do Evangelho é estar diante da vontade soberana de Deus eternamente. Deus eternamente pensou no Evangelho. Cristo é eternamente projetado para salvar a raça humana. Nós não estamos diante do improviso. Estamos diante de alguém sábio, eternamente sábio, que sabe de tudo antes de todos e que previamente havia definido os tempos e as estações onde o Evangelho seria revelado. A Bíblia se trata, portanto, de revelação. Revelação de Deus. A W. Tozer disse uma vez, um pregador norte-americano, que eu gosto muito de lê-lo, ele disse assim: a coisa mais importante que você pode descobrir sobre você mesmo é aquilo que você sabe sobre Deus. Pense que o tanto que você sabe sobre Deus é o tanto até onde você chegou a entender a si mesmo. E sabe quando você se surpreende mais uma vez? Porque de repente para algumas pessoas pode ter sido uma surpresa descobrir que a Bíblia não foi escrita quando foi inventada. Mas existe mais uma surpresa. É quando você vai olhando os cenários da Bíblia e descobre que eles não eram sobre o que você pensava. É quando você vê Golias enorme, vê Davi pequeno, e você conta para as crianças que a história era sobre Davi, e a história era sobre Golias, e aí quando você vê que a história toda era sobre Cristo, você vai ter que ler Davi e Golias de novo e descobrir que Davi era Cristo, e com uma pedra defendeu o seu povo da morte, diante de Golias, a morte. Jesus, o pequeno Jesus diante do abismo da morte, defende seu povo. Aí a Bíblia muda. Aí a história cria outro nome. É quando você olha para Esther, que toca no bastão, no cetro do rei, para dizer: eu estou intercedendo pelo meu povo. Esther é o Cristo diante de um povo que seria destruído. É aí quando você vai olhar essas coisas todas, você lê Isaías 53, e ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é mais sobre Isaías, e não é mais sobre Israel, e não é mais sobre Davi, e não é mais sobre Golias, é sobre Cristo. E aí a Bíblia que eu achava que contava para as crianças muda. Aí você descobre uma terceira coisa, porque a primeira foi descobrir que a Bíblia não era escrita e criada no mesmo tempo, ela já era previamente indicada por Deus a ser revelada. Você descobre que é revelação. Depois você descobre que ela não é sobre os personagens, ela é sobre Cristo. E aí, em um terceiro momento, te leva a pensar que, peraí, se Davi não era sobre Davi, se Noé não era sobre Noé, se Paulo não era sobre Paulo, a minha história não pode ser sobre mim. Porque se grandes homens e mulheres, quando vistos à luz do Evangelho, não são sobre eles mesmos, só me resta uma coisa a pensar: a história do André não pode ser sobre o André, tem de ser a história de Cristo. Mas por que um prólogo assim? Por que uma introdução que faz mais parecer que o sermão é sobre isso do que sobre outras coisas? Porque quando nós olhamos para Deus, e aí compartilhando da teologia de alguns queridos que gostam de pensar dessa forma, e eu não vejo por que não, quando Deus estabelece seu palco, e Ele coloca o drama da redenção à disposição da raça humana, e aí ele coloca os holofotes iluminando os personagens, e em dado momento você tem os olhos desvendados e percebe que a história da sua vida não é sobre sua vida, e de que existe algo muito mais importante a ser revelado, que é Cristo em mim e em você. Aí sabe o que acontece? Aí você vai acabar encontrando gente chamando gente para o palco, como Paulo diante de Timóteo, dizendo em 2 Timóteo capítulo 1 verso 8: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Timóteo, vem. Aí é o teu nome no lugar do nome de Timóteo. E vem, levanta de onde está e vem para o palco encenar o drama da redenção de Cristo nesse tempo. Não é sobre você e nem sobre a sua felicidade, é sobre Cristo ser revelado. Então a gente pode ir a Marcos 1. E a gente pode, ao entender Marcos 1,
perceber que, embora tenhamos em Marcos 1 trecho maravilhoso, que nos parece ser novidade, eu vou te convidar pela última vez a mudar de Marcos 1 para um outro livro, Isaías. Diz assim o livro de Isaías, no capítulo 40. Profeta Isaías. Depois de Salmos, Provérbios, Cantares, você vai encontrando aí. Amém? Livro do profeta Isaías. Sabe quando ele escreveu? 700 anos antes de Jesus aproximadamente. E o que está escrito? Está escrito assim, 40 verso 1. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a iniquidade está perdoada e de que ele já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E aí você pensa que acabou e não acaba. Ó Sião, você que anuncia o Evangelho, ou na sua Bíblia a mesma palavra que se encontra em Marcos, as boas notícias, as boas novas, subam o alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia o quê? Diga aí, as boas notícias, as boas novas, o Evangelho, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo, e os que amamentam ele guiará mansamente. Linda e perfeitamente o Evangelho está sendo claramente anunciado 700 anos antes de Jesus Cristo pisar como homem esta terra. O profeta Isaías, ele não está falando de si e nem da nação de Israel propriamente dita, ele está falando sobre o Deus que viria e redimiria o povo. E por que olhar isso? Por que ter esses olhos atentos? Para que a Bíblia seja ressignificada, para que eu e você possamos ler as Escrituras com os olhos de Cristo, para que possamos perceber que o Evangelho não é um improviso. Ora, mas e daí? Ainda que fosse um improviso, seria o improviso mais lindo do mundo, mas não é. E se não é um improviso, e se não depende de homens e de seus cumprimentos proféticos e de sua atuação no palco, depende única e exclusivamente de Deus, isso vai se cumprir. Quando alguém tem mais poder do que a gente, diz: vai acontecer, quer você queira, quer não, tema. Ou como diria o personagem de John Bunyan, o cristão recebendo a mensagem do evangelista: fuja da ira que virá, a ira vindoura se abaterá sobre a terra, um rei poderoso está chegando, ele não terá piedade daqueles que não se arrependerem.
Quando eu olho para isso, eu vejo com seus olhos e os meus agora, no 1 ao 3, Deus anunciando o consolo e o fim da culpa pelos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Deus está anunciando que o motivo do Evangelho, preste atenção, o motivo do Evangelho não é você passar em concurso, casar, ter filho ou qualquer coisa que seja. O Evangelho não é sobre isso, ele não promete isso, e qualquer um que se aproxima do Evangelho para ter vida restaurada nesse sentido, não vai buscar o Evangelho. Está buscando algum tipo de coach ou então de psicólogo. E o Evangelho não te promete isso. Ele nos promete o perdão, a anulação dos pecados. Ele promete a retirada da culpa dos pecados. Essa é a promessa do Evangelho, está do 1 ao 3. Do 3 ao 5 fala de João, esse mesmo que você está lendo em Marcos, de que João viria e anunciaria essa mensagem, a voz que clama do deserto. João está clamando. E a mensagem do 6 a 8 é, dá uma olhada aí, a humanidade é frágil, mortal e miserável. Ela acaba, nós morremos. O fato de termos sido feitos por um Deus eterno, ter a imagem de Deus em nós, ainda que manchada, ainda que totalmente desfigurada, a imagem de Deus em nós temos consciência de eternidade. Só que ao passo que morremos e temos consciência de eternidade, isso parece que não se cruza no nosso dia a dia. Então nós vivemos como se não fôssemos morrer. Então a gente fala de algo muito importante como, olha, se você não receber Jesus Cristo, você vai para o inferno. E o inferno é eterno. Aí eu repito de novo. Olha, se você não receber o Senhor Jesus Cristo, você vai para o inferno. E o inferno é eterno. E você fala, uau, isso é terrível. Vira o rosto, já se esqueceu daquilo. Porque apesar de sermos criados por Deus para sermos eternos, ou não eternos, mas não morrermos mais, seremos almas permanentes, quer seja no inferno, quer seja com Deus, nós não temos consciência. Quando Deus fala, vocês vão morrer, a gente acena com a cabeça. Mas é muito mais sério que isso. Do verso 9 até o verso 11, as boas novas indicam duas coisas preciosas. A primeira é o verso 9: eis aí o teu Deus. Jesus Cristo não é meio Deus. Jesus Cristo não é só um intermediário qualquer, um profeta de renome. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Receber Jesus Cristo é receber Deus. Ler sobre Jesus Cristo é ler sobre Deus. Seguir a Jesus Cristo é seguir a Deus. Negar Jesus Cristo é negar Deus. O profeta Isaías não para, e a gente não tem como ler tudo, mas o capítulo 42, que você pode abrir e apenas dar uma olhada, vai ter algo lindíssimo. Se você já viu que Marcos está falando de Isaías 40, olha Marcos falando de novo, agora de Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega com fidelidade. Promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Está falando de Jesus Cristo, 700 anos antes, falando de Jesus Cristo. E está falando aquela frase que você acabou de ler em Marcos, você leu isso, não é? Eis o meu filho amado em quem me agrado. E você está lendo ela aqui 700 anos. Jesus é do agrado do Pai antes de vir à terra. Jesus não ficou melhor ou mais... Deus não ficou mais feliz porque Jesus veio à terra. Jesus é a grande alegria e a grande felicidade de Deus, mesmo antes de ter pisado nessa terra. Aquela parte que você lê, eis o meu filho amado em quem me agrado, ele não está agradado com o filho amado porque ele pisou na terra, porque ele encarnou. Jesus não passou a ser o filho amado, ele é o objeto de alegria e felicidade de Deus. O Pai o ama de geração a geração, não importa o que ele faça. E sabe onde isso toca você e eu nessa noite? Quando Deus nos salva, não é sobre o que fazemos, é sobre o Filho amado. E se salvos no Filho amado, não é sobre o que fazemos também depois de salvos. Algumas pessoas temem perder a salvação, no sentido de que, nossa, e se Deus me pega pecando no último momento? Parece que elas não foram salvas em Jesus. Parece que elas foram salvas por seus próprios méritos. Elas pagaram algum dinheiro para Deus, ou mesmo elas fizeram grandes obras. Somos salvos no amado, sempre amado, eternamente amado. E se salvos nele, nele seremos amados eternamente. Isso é um motivo de alegria para o cristão.
Depois de você se converter, você já pecou? Infelizmente sim. E você acha que naquele dia Deus falou: eis o meu filho bastardo em quem eu odeio? Não, ele falou: levanta, porque ele não virá para destruir a cana quebrada, ou o pavio que fumega. Ele não vai pegar, Jesus não nos pega e nos esmaga como quem não se importa, mas nos levanta, nos ergue e nos pastoreia, como você leu. A mensagem do Evangelho é essa: um bom pastor. Isso é maravilhoso, diante de um mundo louco como esse. E agora, estabelecidos 700 anos, vamos a 700 anos à frente em Marcos, e o nosso texto cria vida, sabe por quê? Esse texto é sobre uma revelação anterior a ele mesmo, sobre um Deus eterno, de promessas eternas. Marcos capítulo 1 volta à cena. A tragédia de Marcos, a tragédia que Marcos narra, volta à cena, e aí permanece. Eu quero ir com você no verso 12, onde diz assim: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Como nós estamos aprendendo hoje, eu tenho certeza que isso pode vir a marcar a sua vida. A mensagem de Jesus Cristo não é uma mensagem isolada dentro da Bíblia. Logo após o povo de Israel ter sido batizado no Mar Vermelho, ele segue pro deserto. Jesus é batizado no Jordão e segue para o deserto, porque ele veio cumprir a história de seu povo também. Ele veio se identificar com a história de seu povo. Muitos de nós não percebem as conexões, porque lemos a Bíblia como se fossem grandes narrativas históricas. Mas não é sobre isso, é sobre um nome, acima de todo nome. Então Jesus é levado por quem? Por quem? Olha aí, por quem? Pelo Espírito Santo para o deserto. O deserto aqui, ele vai trazer todas, e eu peço que agora vocês novamente se doem numa atenção genuína, porque o deserto ele vai trazer toda uma necessidade de compreensão. É um deserto que é a ausência de comida, é uma ausência de comer, de beber, de dormir com intranquilidade diante de cobras, de animais. É jejum, é cansaço, é solidão. E no caso de Jesus a coisa se agrava de uma maneira incrível. É Satanás do lado, enquanto ele anda, enquanto ele dorme, enquanto ele olha para os lados, o próprio acusador veio até ele. Esse deserto, eu diria, não é somente necessário, é inevitável. Que isso? Jesus veio cumprir uma mensagem profética, revelacional desde antes dele. É no deserto que Davi se transformou no rei de Israel, quando perseguido por Saul, pelas cavernas se escondendo, tendo que ser alimentado até por inimigos, protegido por povos estranhos. É no deserto, ou na aridez da alma de Jó, colocado sobre o pó e cinzas, onde tudo aquilo que Jó pensava que era de mais valioso se desfaz, para que os olhos possam ver o verdadeiro Deus. É no deserto que o povo de Israel foi levado, como se fosse uma espécie de depuração espiritual. Eu gostaria de dizer que é no deserto onde Deus nos leva para que o que há de pior em nós seja revelado. O deserto, a ausência de todas as coisas que comumente gostamos e nos sustentam, todos os confortos ou necessidades básicas. Quando Deus nos leva para o deserto, Ele espera que nós blasfememos ou não, louvemos ou reclamemos. No deserto vai ficar aflorado aquilo que de fato há aqui dentro. E como o povo de Israel fez no deserto? Falou o que havia de pior. No deserto, eu e você somos levados, porque Deus precisa nos levar para o deserto para mostrar de fato a nossa verdadeira face. É muito fácil ser cristão aqui, né? Aqui todo mundo quer, né? Todo mundo diz glória a Deus. Mas é no deserto que o louvor perfeito se apura. E no deserto também há um silêncio
O Salmo 10 tem um clamor desesperado: levanta-te, Senhor, o Senhor está longe. O Salmo 10 é desesperador. Alguns salmos são: Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Já esteve diante do silêncio de Deus? Já esteve? Eu já estive diante do silêncio de Deus. É desesperador. Mas existe uma frase que eu ouvi certa vez que me marcou muito. Enquanto o professor aplica a prova, ele fica em silêncio. E eu, como professor, garanto que é assim que a gente faz. Eu entrego a prova, eu não quero conversar, não me chame, eu não quero. Eu já disse como. Fique aí. Eu estou perto, mas eu não vou te responder. É no deserto da alma de Jó que ele ouve sua esposa dizer: amaldiçoa teu Deus e morre. É no deserto que toda a justiça dos sacrifícios de Jó começam a declinar para uma justiça própria. Talvez você esteja confuso e possa pensar: nossa, acredito que estou num deserto, tem coisas acontecendo na minha vida. Opa, não se confunda, o deserto é um lugar para onde os mais justos, fiéis, leais e ungidos de Deus são levados. O deserto não é problema em si. O deserto é: eis o meu filho amado, vamos para o deserto. Eis Jó, um homem íntegro e justo, vamos para o deserto da alma. Eis Davi, o meu ungido, vamos para o deserto. Não confunda problemas com o deserto. O deserto é o lugar para quem está buscando a vontade de Deus com toda a sua força. O deserto não é problemas. Nossa, eu estou com tantos problemas, eu estou no deserto. Não blasfeme contra a palavra de Deus. O deserto é: eu estou buscando tudo do jeito mais intenso e radical. A minha fé tem estado mais viva do que nunca. Eu quero a vontade de Deus mais do que eu quero qualquer coisa. Deserto. No deserto, nós somos testados em todas as coisas que sabemos que precisamos, mas que jamais seríamos capazes de tomar o passo se Deus não nos levasse para lá. Sabe aquilo que você sabe que precisa fazer, mas às vezes fica: Deus, será que isso... Senhor, eu não sei se eu suportaria, mas eu vou caminhar contigo. E quando ele ouve esse: eu vou caminhar contigo, eu não sei se eu suportaria, eu posso usar talvez a palavra de Jó, aquilo que eu jamais queria que acontecesse, tudo aquilo me abateu. Eu fico pensando em algumas pessoas que passaram desertos por buscar única e exclusivamente a vontade de Deus, como John Bunyan, o pregador inglês, que a única... Sabe o que ele queria? Um pregador inglês do século XVII, a única coisa que ele queria era pregar a palavra de Deus. Diante de um tribunal, o acusando, sabe o que ele disse? Ele: eu só quero pregar. E aí o tribunal disse: ok, pregue com a sua mulher e seus filhos em casa, não chame ninguém, não faça um culto público. Ele disse: aí não. Foi preso, ficou preso por quase 12 anos, separado da família, vendo os filhos crescer à distância, escrevendo livros diante de uma angústia, de uma parede limosa. O que são 12 anos na vida de alguém? É muito tempo, é ou não é? 12 anos, pensa em 12 anos na sua vida preso, pensa. Pensa no Filho de Deus, o dono de todas as coisas, no deserto. Parece incoerente. Não para Deus. Não para Deus. Existe uma cena que eu não consigo narrar como ela deveria ser narrada, porque eu não consigo senti-la como eu deveria sentir. Ela consta num livro chamado Torturados por Amor a Cristo. E esse livro é terrível, do jeito mais belo que a palavra terrível pode soar. Pessoas torturadas pelo regime soviético de Stalin. E uma mulher com família, com filhos, ela é jogada em uma prisão na Sibéria, num frio cortante,
com caixas de som espalhadas pelo prédio, e as caixas de som só tocam músicas sobre o comunismo e dizendo: Jesus é mentiroso, o Messias não existe, foi ele que te deixou aqui. Jesus é mentiroso, o Messias não existe, foi ele que te deixou aqui, foi ele que deixou você aqui. Você está aqui, ele te abandonou, ele não te ama. Mensagens, e ela passou anos, você não me faz memória, 7 anos lá. Ela ficava repetindo para si mesma: eu não vou negar Jesus, eu não vou negar Jesus, eu não vou negar Jesus. 7 anos depois, foi concedido a ela que o filho dela viesse até ela. E ele foi. Quando ele olhou para a mãe, decrépita, um cadáver vivo, andando, ele a abraçou, mas ela não tinha força para abraçá-lo. Mas em dado momento, os olhos dela meio que: não nega Jesus, não nega Jesus. O filho dela odiava Jesus, porque foi Jesus que colocou ele lá. Mas depois que ele viu a sua mãe, e a única coisa que ela conseguiu dizer para ele, nos poucos minutos que foi concedido a visitação, foi: não negue Jesus, não negue Jesus. E foram retirando ela, e ela foi dizendo: não negue Jesus, não negue Jesus, não negue Jesus. Marcos tem uma preocupação no final do verso 13. Ele está falando para pessoas que estão morrendo. Ele está falando com pessoas que estão morrendo nos coliseus, e ele não esquece, apesar de ser prático, Marcos não esquece disso, e é a afirmação que ele fala assim: esse Jesus, olha aí o final, estava com as feras. Essa palavra é utilizada nas narrativas seculares do grego para dizer as feras do coliseu. Ele estava entre as feras. É como se aqui Marcos estivesse preocupado: olha, ele conhece o teu sofrimento, ele também esteve entre as feras. Ele pode ser identificado com você, comigo. Ele padeceu tudo, e ele se identifica conosco. Eu imagino essas pessoas desesperadas: João, escreva algo. Perdão, Marcos, escreva algo. Marcos, escreva algo sobre... E ele escreve: ele esteve entre as feras. Você também pode sustentar a sua fé diante das feras. C.S. Lewis, certa vez, do seu jeito irônico, um pouco do seu próprio estilo de escrita, disse assim, o autor C.S. Lewis, em inglês: eu não procurei a religião cristã para ser feliz. Sempre soube que para ser feliz um vinho do Porto já estava de bom tamanho. Não é para ser feliz, é para cumprir a vontade de Deus. Não é para ser feliz. Os bem-aventurados não encontram a felicidade quando a buscam, mas quando ela as encontra. Os bem-aventurados, os felizes de Deus, só encontram a tal bem-aventurança quando obedecem à vontade de Deus e são levados para o deserto. Deus leva Cristo ao extremo. A palavra tentado aparece aí por Satanás, no verso 13. Cristo é levado a um ponto extremo de tentação, é fome. Mas por que Satanás ainda tinha o Satanás, o próprio diabo, o anjo que caiu e levou tanta gente ao engano? Até porque que o Satanás? Porque Jesus não tinha pecado dentro de si, ele não tinha dentro dele vontade nenhuma de pecar. Jesus era puro e o é, santo e justo. Logo, o pecado para Jesus era uma atitude externa a ele. Satanás foi colocado lá para lhe oferecer todas as coisas. Não vou entrar aqui em narrativas como a de Mateus, porque se Marcos quer nos dizer algo sobre ser tentado, deve ser sobre tentação e não propriamente sobre a de Jesus nesse momento. Mas Jesus foi levado ao seu limite. Na antiguidade acreditava-se que os demônios se escondiam no deserto. Marcos sabia disso, e ele fez questão de frisar: Satanás, deserto, feras, fome. Quando nós olhamos para Jesus diante dessa situação de oposição e como ele sustentou isso bravamente, é aí que a gente pode entender como Jó foi redimido. Porque a graça que foi dispensada a Jó para que ele sustentasse a fé dele não era de Jó. Ninguém aqui tem força para sustentar a sua própria garantia pessoal diante de Deus. Jó foi sustentado por Cristo.
porque o Evangelho é eterno. Jó foi sustentado por Cristo quando talvez sua boca estivesse próxima a blasfemar. Você já pensou sobre isso? Já pensou sobre momentos onde você diz assim: eu não sei se eu suportaria um martírio, talvez eu blasfemasse? Já ouviu sobre isso? Se tu és salvo, tem graça dispensada para tu suportar o martírio. Não tenha medo da infâmia ou da ausência de reputação. O crente não está aí para reputação, o crente está aí para a vontade de Deus. Se Jesus estivesse preocupado com sua própria reputação, não abriria a boca. Nós estamos aqui para a vontade de Deus, e existe graça dispensada para o dia do martírio. Pedro não conseguiria sustentar o seu testemunho diante dos homens, afinal ele havia o negado com suas próprias forças. Isso é bom frisar: negamos a Deus com nossas próprias forças, resistimos a Satanás com a graça de Deus. Jesus foi tentado de fora para dentro, mas nós somos tentados de dentro para fora. A cobiça humana, diria certamente Tiago para nós aqui em sua carta, é a cobiça humana que nos leva às tentações que nós temos. E não que não haja o tentador, não que não haja ofertas, mas o homem já tem uma tensão interna enorme, um desejo enorme de pecar, e ninguém é tentado por Deus, a não ser, obviamente, Jesus colocado à disposição da tentação. O tentador foi colocado à disposição. Portanto, o deserto é a provação, e a nossa cobiça, a tentação. A cobiça apenas atesta, expõe aquilo que eu já queria fazer. Se clamarmos a Deus, Ele nos livrará da tentação. Se resistirmos ao diabo, ele fugirá. Nós precisamos hoje compreender que a natureza da tentação é a nossa maldade e os nossos desejos por coisas que jamais deveríamos desejar. Portanto, qualquer um de nós que esteja tentado hoje, não diga que Deus o tentou. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando ela seduz, atrai, conquista e produz o fruto, ou como diria o próprio Tiago, dá luz ao pecado. Não é possível. É possível fugir da tentação, mas não é possível fugir da provação. Significa que a provação é uma marca indistinta de quem caminha com Deus. Qualquer um aqui que fique tentando viver uma vida cristã autêntica e radical, sem o deserto, sem a provação, não está buscando uma vida autêntica e radical, certamente não está. Eu acredito que hoje, quando falamos de tentação, muitas vezes nós estamos falando: esse diabo não é mole. Não, o diabo nada. Nós somos tentados por nossa própria cobiça. Fome, sono, feras, o diabo pessoalmente. Jesus sai dali fortalecido, por incrível que pareça. Ele sai dali fortalecido. O verso 14 nos diz que logo após a prisão de João, isso aí dá um tempo de 3 meses desde o batismo de Jesus, Jesus começa a pregar. O retiro espiritual de Jesus não parece ser com os nossos. O retiro espiritual deles, sabe quando a gente vai para um retiro espiritual e a gente fala: saí com a minha fé renovada? Eu quero sair daqui pregando. Você já esteve num retiro? Você falou: eu vou sair daqui proclamando o Evangelho, eu vou sair daqui falando tudo. Olha o retiro dele. O retiro dele, nossa, Jesus sai sem medo, não que houvesse, mas sem dúvida, quando Hebreus 4,15 nos diz que ele foi aprovado em todas as tentações pelo qual passou, ele foi completado no sentido de demonstração para todos nós de que ele é o nosso sumo sacerdote, de que ele é o nosso advogado fiel, que nós podemos confiar em Jesus Cristo, porque ele venceu todas as tentações. Você está passando por tentações? Jesus dá graça, mas nele, a graça está nele, porque ele venceu todas elas. Desculpa eu fugir aqui um pouco, mas eu me lembro de uma vez de ter visto um filme ano passado, e eu olhei para o personagem do filme e eu falei: esse cara não tem medo de nada. Eu vi Logan, o Wolverine está velho e ele parece que está vivendo uma vida assim meio que... Eu olhei para a cara dele, eu não sei se você já viu esse filme, mas eu olhei para a cara dele e eu falei: eu acredito que esse homem não tem medo de nada. Tudo que ele olha... Um momento teve uma cena que ele mais ou menos: eu não quero brigar não, sabe, eu poderia dar uma surra em todo mundo. Parece que todas as cicatrizes da vida já estão sobre aquele homem. Eu queria pensar que o deserto é um modo com o qual Deus nos retira os medos tolos de aceitação, querer sucesso,
querer coisas que todo mundo quer, querer ser identificado com esse tempo e mundo. No deserto, Deus fecha uma conta para abrir outra. As cicatrizes de Cristo precisam ser encontradas em nós. Eu diria um livro sobre disciplina espiritual. Deus não olhará para nós buscando medalhas, mas cicatrizes. Eu me lembro de John Wesley, quando pregando um sermão a carvoeiros, pessoas que extraíam carvão de minas na Inglaterra. John Wesley estava pregando e quando levantou a mão e baixou, foi só o tempo dele levantar a mão e baixou, uma pedra desse tamanho pegou na fronte dele, ele cai tombado. Seus diáconos e ajudantes o veem atordoado com aquilo, e Sr. Wesley, isso já aconteceu com Whitefield também, e Sr. Wesley levantam ele e ele está... Me dá minha Bíblia. Ele se levanta e continua pregando, enxuga o sangue com as próprias mãos. Meu Deus, insisto em citar, e já citei muito essa semana, mas não consigo não fazer. Martin Luther King, nos seus últimos tempos de vida, não parecia ter medo de mais nada. E no seu último discurso, eu tenho uma cena do Martin Luther King muito parecida com a John Wesley. Ele está junto com outros ministros lutando pelo direito dos homens dos Estados Unidos serem iguais, negros e brancos, e em dado momento voa uma pedra, está filmado, ele abaixa a cabeça, olha para trás e segue marchando. Isso me traz um transtorno mental. O que eu faria com a primeira pedrada? Sumiria? A última fala de Martin Luther King pública parece nos falar de um homem que viu o deserto. Ele diz assim: talvez eu não chegue à longevidade, mas eu subi até o topo da montanha, e os meus olhos viram a terra prometida. Ela talvez eu não vá entrar, mas nossos filhos entrarão. Ele disse uma frase que marcou a minha vida. Ele falou assim: eu não temo homem algum, eu vi a glória do Senhor. Jesus então, verso final, verso 15, diz assim, com toda a autoridade de deserto, com toda a autoridade de quem passou pelo deserto da vida, com toda a autoridade de quem veio e desde antes da fundação do mundo havia sido anunciado, homem de dores. Ele vem e diz basicamente um discurso simples e reto: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O arrependam-se aqui não é basicamente vem aqui que eu vou fazê-lo consolar-te, eu sou Deus, isso tudo é meu, e a menos que você se arrependa, e aí eu poderia usar uma linguagem muito comum nos reis da Idade Média, a menos que você se submeta, a menos de que você se renda, você e tudo que você pensa sobre o mundo vai ser completamente destruído. A realidade do reino de Deus vai se encontrar com todas as realidades que você acha que são mais sólidas. O reino de Deus vai se estabelecer, quer queira, quer não. Arrependa-se e será poupado. Renda-se e será salvo. Permaneça em rebeldia e você estará exterminado dessa terra. As palavras de Jesus soam como um homem corajoso que saiu do deserto e não temia algo que seja. Ele não temia homens, ele não temia fama, ele não temia mais nada. Ele estava olhando e falando assim: eu não temo nada. E ele disse para nós isso. Ele falou assim: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, depois não podem fazer nada. Tenham medo, bota o colcheza que é medo de mim, disse ele acerca de si mesmo. Tenham medo daquele que depois de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Jesus, o nosso Rei, está voltando. O arrependimento é requerido. Uma atitude de vida semelhante, igualzinha de Jesus e a de Paulo, é cobrada de nós essa noite. O Evangelho do Reino vai alcançar todas as áreas do mundo, e todas as regiões da terra terão salvos e perdidos. Não adianta essa noite você sair daqui com aquela expectativa de que vai ter mais um culto onde você vai poder começar uma jornada para o deserto. É necessário hoje dizer aqui: Senhor, eu não quero o deserto. Eu não acho que é um bom lugar, mas eu quero ser provado, aprovado, e eu quero ser alguém que o medo da rejeição, o medo do sucesso, o medo de perder tudo não esteja mais nos olhos.
O evangelho do reino nos arranca esse olhar. Esse é um evangelho que, quando se prega, ou você vai, ou diriam, você racha, ou você sai por essas portas, não volte mais para esse culto dessa igreja, ou você para e pensa, o que eu faço na minha vida? Agora, o que você não pode ficar é cozinhando a vida, como se realmente pudesse controlar o dia de amanhã e pudesse amanhã refletir sobre as coisas que o Senhor te disse hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje o Senhor está falando grandes coisas. Hoje o Senhor está cobrando de nós uma atitude de quem está indo para o deserto, que seja um batismo semelhante como o de Jesus, que nos aponta para a morte, para a perda, para tudo aquilo que a gente não quer, mas sabe que será impossível não ter se caminhar com Jesus Cristo. Vai ter um dia em que eu e você vamos estar diante do Senhor Jesus, e o mais claro e tola que pareça essa palavra, talvez o seu dia seja amanhã. Talvez o meu dia seja amanhã. E todas as vezes que um pregador fala isso, uma ovelha pode pensar, nunca vi acontecendo. O Senhor nos cobra hoje, que hoje seja o dia do Evangelho. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Evangelho glorioso. Nós estamos diante de Jesus Cristo, Senhor, e da convocação para o reino de Deus. Nós estamos diante daquele, Senhor, que homens e mulheres escolhem viver presos a negar. Nós estamos diante daquele, Senhor, que homens e mulheres preferem falar em voz alta e ser presos do que viver uma vida solta sem poder declamar o nome do Senhor. Nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje o Senhor nos desafia ofertando piedade e misericórdia, mas um dia estaremos diante do Senhor, e se não tivermos nos convertido, se tivermos vivido uma vida mediana, daquela mais ou menos crente, Senhor, eu não acredito que essa vida de mais ou menos crente é vida de crente, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, se alguém aqui acha que é evangélico de carteirinha, ou tem a vontade de Deus escrita na testa só porque lê a Bíblia todos os dias, que essa pessoa hoje seja completamente transtornada pelo poder de Deus e possa se recuperar dessa vida medíocre e religiosa, essa vida que não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com uma vida estável, 2 filhos, um carro na garagem, uma faculdade, uma casa no campo. Senhor, não queremos essa vida, nós queremos a vontade de Deus aqui hoje. Então, em nome de Jesus, Senhor, abate de nós o senso de autopreservação e esse desejo íntimo de tentar controlar a vida, porque nós não temos essa capacidade. Destrói as resistências contra a Tua palavra e as tentativas de tornar o Evangelho aceitável. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém. Amém. Acredito que o Senhor falou conosco hoje. E que o Senhor fale quando você estiver sentado aí orando, e perceba que a convocação para o reino é hoje. É hoje. O reino te chama hoje. Não é a igreja de DC que está te chamando, é um Deus. Eu não sei onde você vai congregar, eu não estou te mandando congregar aqui. É um Deus que te chama. É um Deus que te chama. Faça o que tem que ser feito hoje. Coloque-se diante do Senhor. Pare de viver uma vida igual a todo mundo, salvo talvez pelo fato de que você vem à igreja, lê a Bíblia e não fala uns palavrões. Talvez sua vida seja igual a de todo mundo. Isso não é vida de cristão. A vida de cristão é vida de deserto. Você é convidado a, depois de orar e ter o seu momento com o Senhor, compartilhar da comunhão, e que o Senhor possa nos fazer essa semana pessoas diferentes. Pai, em nome de Jesus, diante do Evangelho ninguém pode se colocar como justo, e eu, assim como muitos ou todos aqui, se considero o maior dos pecadores, indigno de professar essas palavras. Senhor, nos faz alimentar-se pelo Evangelho e somente pelo Evangelho. Nos dá, Senhor, o senso e a profundidade de quão grave foi o discurso de hoje, e de quão esse discurso foi pessoal e teve nome. Não foi para todo mundo ao mesmo tempo, foi para cada um. Então, em nome de Jesus, Pai, que os joelhos se dobrem, que as línguas confessem com certo grau de desespero, antes que seja tarde, o nome do Senhor. Que a vida dos religiosos seja completamente incomodada,
questionada, inutilizada, invalidada, no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus.